Sejam muito bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Débora. Bom, vamos começar separando o material para a aula de hoje. Você vai precisar caderno ou folha para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e, caso tenha em sua casa, um dicionário. Aproveite e faça o registro lá naquela folha que você separar, da data de hoje, o número da aula e o nome da nossa disciplina. Eu vou aguardar para que você se organize. Até mais! Material organizado, vamos começar retomando o que fizemos na aula anterior. Vocês lembram? Vejam bem, o que nós fizemos? Nós fizemos a leitura do conto de adivinhação, As Três Moedas de Ouro. Lembram dessa história? Do comerciante que foi roubado dentro da pousada. Estão lembrados? Em seguida, o que é que nós fizemos? Nós analisamos o sentido das palavras para a construção do texto. Vimos lá palavras que expressam características, palavras que expressam ações, certo? Fizemos lá um caminho, um percurso, né? Feito de verbos e adjetivos. E também estudamos a variação dos adjetivos, variação de número, variação de gênero. E hoje, o que é que nós vamos fazer? Hoje, nós vamos continuar com os desafios linguísticos. Vamos continuar trabalhando com o texto, só que eu trouxe novos desafios para você, certo? Vamos lá. Vamos começar lendo um pequeno trecho da história. Acompanhe comigo. Essa história, dizem, aconteceu em uma cidade nigeriana chamada Kano, celebrada por seu imenso e movimentado mercado. Mas eu pergunto para você, as pessoas que vivem em Kano ou as pessoas que nascem e moram em uma cidade nigeriana, elas vivem em que país? Você pensou nisso enquanto leu o texto? Se eu digo que eu nasci ou que essas pessoas do conto nasceram e viveram em uma cidade nigeriana, que país é esse? Da onde elas são? Vejam, quando eu digo nigeriana, eu também estou usando um adjetivo pátrio, uma característica. Eu estou dizendo que essa pessoa, ela nasceu em um lugar chamado, agora nós vamos ver, Nigéria. Você se perguntou em algum momento da leitura onde fica esse país? Vamos ver? Eu trouxe um mapa para que você acompanhe. A Nigéria fica na África. Vejam, eu tenho lá na Nigéria um estado chamado Kano. Então, a cidade nigeriana de Kano fica no estado que também se chama Kano. Vejam, eu tenho lá na Nigéria um estado chamado Kano. Então, a cidade nigeriana de Kano fica no estado que também se chama Kano, tá? Vejam lá, acompanhem comigo. Eu tenho aqui o estado de Kano e dentro a cidade também chamada Kano, que se localiza na Nigéria. A Nigéria é um dos países mais populosos da África, certo? É só uma curiosidade para você saber se situar onde fica a Nigéria. Vamos em frente? Vejam, agora vamos fazer a releitura do texto.
para nós conseguirmos lembrar alguns detalhes. Acompanhe comigo. As 3 moedas de ouro. Essa história, dizem, aconteceu em uma cidade nigeriana chamada Kano, celebrada por seu imenso e movimentado mercado. Ali, nos tempos antigos, se comprava e trocava de tudo: marfim, tecidos, miçangas coloridas, penas de avestruz, frutas, arroz, pimenta, milho, algodão, cavalos e camelos. E também a valiosa noz de cola, famosa por reduzir o cansaço, a fome e a sede. Um mercador de objetos de couro foi reclamar com o dono da pousada onde pernoitara que um ladrão entrara em seu aposento e roubara as 3 moedas de ouro que levava em uma sacola. Perdi tudo o que consegui com as vendas de minhas sandálias, chinelos, sacolas, rédeas e chicotes, queixou-se o negociante. O homem, irritado com a grave ofensa ao visitante, respondeu: pode deixar que hoje mesmo você terá seu dinheiro de volta. Agora, eu quero que você pense comigo. Relemos um trecho do texto, certo? Quero que você me mostre se você tem uma boa memória. Vamos fazer um jogo chamado Memória de Elefante. Como vai funcionar? Nós temos vários objetos: chinelos, tecidos, algodão, sandálias, frutas, penas. O que eu quero que você faça? Use a sua memória e indique quais desses objetos eram vendidos no mercado. Vejam, alguns objetos só o mercador tinha. Outros objetos eram normalmente vendidos no mercado de Kano. Eu vou dar um tempinho para que você pense e marque aí no seu caderno quais desses objetos eram vendidos e trocados no mercado. Um tempinho para você pensar. Voltamos e vamos conferir a sua resposta. Vamos ver se a sua memória está boa, certo? Vamos começar conferindo as sandálias. Será que as sandálias eram vendidas e trocadas no mercado de Kano? Olha lá, não, as sandálias não eram vendidas. Qual é o outro elemento que era vendido? As penas e os cavalos. Também temos os camelos. Que mais era vendido no mercado? Algodão. Outro elemento, os tecidos. Temos ainda as frutas. E os chinelos? Chinelos eram vendidos no mercado de Kano? Vamos ver? Não, os chinelos não disse nada no texto. Então, nós vamos marcar como um X. Não vai para dentro da cesta, certo? Agora, na sequência, eu quero que você pense nos objetos que eram negociados pelo comerciante. Eu trouxe aqui
novos objetos, novos elementos. E eu quero que você assinale apenas aqueles que eram vendidos pelo comerciante. Eu vou dar um tempo para que você pense e anote. Vamos conferir a sua resposta? Vamos lá! Quais desses elementos, quais desses objetos eram negociados pelo comerciante? Nós temos lá o milho. Milho era negociado por ele? Não, era vendido no mercado da cidade. Depois nós temos chinelos. Os chinelos, sim, eram vendidos pelo comerciante. Em seguida temos as sandálias, eram comercializadas pelo comerciante. Que mais ele comercializava? Ele comercializava sacolas. E o algodão? Algodão não. Algodão era vendido no mercado da cidade. E também camelos. O comerciante não andava com camelos pela cidade. Certo? Espero que você tenha acertado. Espero que você esteja bom de memória. Agora, vamos fazer uma próxima atividade. Um próximo desafio. Eu trouxe mais um trecho do texto, só que ele não está completinho para você, não. O desafio vai ser encaixar as palavras do banco de palavras que está logo abaixo do trecho no seu lugar correto. Eu vou dar um tempo para que você leia, procure o lugar correto de cada uma das palavras e registre no seu caderno.
Tudo certo? Conseguiu realizar? Vamos conferir? Se você não conseguiu fazer tudo, não tem problema. Você acompanha a correção comigo e vai fazendo as correções também no seu caderno. Eu vou fazer a leitura e vamos completando o texto com as palavras adequadas. Acompanhe lá. Ao final do dia, após as orações, o dono da pousada regressou à sua casa com uma engenhosa solução. Ele pegou um frasco de perfume e despejou todo o conteúdo nos pelos de um burro. Depois, levou o animal para um cercado no fundo de seu estabelecimento. Vamos continuar com a leitura, mais um trecho do texto. Em seguida, chamou os empregados e falou: preciso descobrir o autor do roubo que aconteceu na noite passada. Saiam um por um. Passem a mão no pelo do burro que está lá atrás e me esperem na cozinha. E, num tom de ameaça, avisou: cuidado, o animal zurrará quando o ladrão tocá-lo. Os homens, sem pestanejar, obedeceram ao patrão e saíram para cumprir a tarefa. Mas o burro permaneceu calado até o final da estranha prova. Mesmo assim, o dono da pousada descobriu quem era o ladrão. Para o espanto do lesado comerciante, o dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Assim que terminou a inspeção, anunciou triunfante: o ladrão é esse aqui, disse apontando para um dos homens. Podem revistar o quarto dele. Dito e feito, as cintilantes moedas, como ele já havia adivinhado, foram encontradas dentro de um jarro de barro enterrado debaixo da cama do acusado. No outro dia, ao se despedir, o viajante curioso perguntou: como foi que você descobriu o larápio? Não foi tão difícil, só um dos homens não tinha a mão perfumada. Ele, com medo de ser denunciado, não tocou no pelo do burro. Lembraram da história? Vejam, descobrimos a estratégia usada pelo dono da pousada para descobrir o ladrão. Agora eu quero retomar com vocês um pouquinho do que nós já estudamos em outras aulas. Quero retomar com vocês a questão dos elementos da narrativa. Vejam, o texto que nós lemos é um conto de adivinhação. Ele tem esse elemento a mais, a adivinhação para o leitor, né? Para o leitor interagir com o texto. Mas, se é um conto, é uma narrativa, ele depende de alguns elementos para ser escrito. Eu trouxe aqui para que você acompanhe comigo, então, a definição de conto. Vamos ler? Veja lá. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa curta, tendo começo, meio e fim também. E a história é narrada de maneira breve, porém, o suficiente para contar a história completa. O conto possui elementos e uma estrutura bem marcados, sendo que o tipo de história pode indicar o tipo de conto que estamos lendo: adivinhação, terror, conto de fadas, suspense e etc. Vejam, eu trouxe aqui para você um esquema. Primeira coisa, para eu ter uma história, uma narrativa, narrar significa contar. Se eu vou contar algo, eu tenho que ter um enredo, eu tenho que ter informações, ações que acontecem nessa história. Essas ações, essa sequência de ações, nós chamamos de enredo, que está aqui, ó, em primeiro lugar no nosso esquema. Esse enredo, ele vai apresentar as situações, o conflito, o desenvolvimento das ações, também um clímax, que é aquele momento, lembra, nós já estudamos em outras aulas, aquele momento de maior tensão, certo? E, por último, o desfecho. Essa história tem que se resolver de uma maneira ou de outra. Bom, se eu tenho ações que acontecem, essas ações, elas necessariamente vão ter que acontecer com personagens, um ou vários. Essas ações vão acontecer em um determinado tempo, em um determinado espaço, e essas ações, geralmente, elas são contadas por um narrador. Aí sim, eu posso ter um narrador em primeira pessoa,
Quando a pessoa que está contando a história, ela participa dos fatos que aconteceram, ela se coloca na história. Então, ele vai usar eu vivi, ou ele vai usar nós vivemos, nós fizemos, certo? É um narrador em primeira pessoa. Podemos também ter um narrador observador. Ele não se coloca na história que ele está contando. Ele conta uma história que aconteceu com determinados personagens em terceira pessoa. Lembraram? Nós já vimos todos esses elementos em aulas anteriores. Agora, eu quero fazer um jogo com você. Lembram que a nossa aula é de desafios linguísticos? Vou te desafiar novamente. O que é que nós vamos pensar agora? Vamos pensar nos elementos da narrativa. Você vai jogar comigo. Fique atento, pois há itens intrusos. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pensar nos personagens, no espaço em que essa história acontece. Nós vamos pensar no tempo em que essa história acontece. Nós vamos pensar no enredo e nós vamos pensar também no tipo de narrador dessa história, certo? Tudo relacionado ao conto de adivinhação As Três Moedas de Ouro. Eu vou explicar a atividade. Vejam só, nós temos aqui vários elementos da história, que vão da letra A à letra H. Eu quero que você relacione. Número 1, enredo. O clímax, a parte do enredo que eu estou pedindo para você aqui é o clímax, aquele momento de maior tensão na história. Você vai ler as alternativas e você vai identificar qual dessas alternativas é o clímax da história. E aí você vai colocar a letra correspondente. Em seguida, você vai identificar o narrador. Qual dessas alternativas se refere ao narrador do conto? Qual é o tipo de narrador desse conto? Ele é observador? Ele participa da história? Eu quero que você pense e relacione. E assim por diante. Mas, como a gente está trabalhando com desafios linguísticos, tem aqui no meio 2 intrusos que não tem nada a ver com a história. Então, eu quero que você desconsidere esses elementos intrusos, ok? Eu vou dar um tempo para que você leia com atenção, muita atenção, para não cair na pegadinha e registre em seu caderno. Nós já voltamos.
tudo bem? Estamos de volta e vamos conferir as respostas. Se não deu tempo de você fazer tudo, não se preocupe. Corrija comigo, acompanhe no seu caderno, vá fazendo as correções também, certo? Nós temos primeiramente a pergunta do enredo. Qual dessas letras, qual desses itens se refere ao enredo? Aquela parte que fala do clímax, que a história vai se resolver de um jeito ou de outro. Nós temos lá a letra B. Então, o clímax dessa história acontece quando o dono da pousada diz ter encontrado uma solução e faz com que seus criados toquem no animal e, ao final, ele diz ter descoberto o culpado. Vejam, por que eu tenho aí o clímax? Porque é nesse momento um momento de tensão, né? Imaginem os empregados preocupados, o comerciante querendo saber quem roubou o dinheiro dele. O que vai acontecer nessa história após essa situação? É por isso que eu tenho aí o clímax. O próximo elemento que está me perguntando no número 2 é o narrador. Em qual desses itens está se referindo ao narrador? Vejam, nós temos lá o narrador, o observador. O narrador dessa história, ele não participa dos fatos que ele está narrando. Ele usa sempre terceira pessoa. Ele fala o comerciante, os empregados. Nós já estudamos em outras aulas. Quando eu estou me referindo a alguém dessa maneira, é como se eu pudesse trocar pelos pronomes ele, eles, quer dizer, uma outra pessoa. Então, o narrador aqui é o observador. Vamos em frente? No número 3, eu quero saber do espaço em que essa história, né, esse conto acontece. Ficou fácil, né? Em onde essa história acontece? Em uma cidade nigeriana. Agora, o número 4, os personagens. Qual desses itens me fala sobre os personagens que participam da história? E nós temos ali a letra F. Os personagens são o mercador, o dono da pousada e os empregados. Próximo item, nós temos, próximo número, o tempo. Em que tempo essa história acontece? Vejam, será que eu tenho na história um tempo determinado? Será que me diz que foi na semana passada, no ano passado? Não, mas eu tenho uma pista ali. Olhem só na letra E. A narração da história sugere que o tempo tenha ocorrido no passado, porque ele diz assim, nos tempos antigos. E, por último, nós temos lá uma outra parte do enredo. Só que agora eu estou perguntando do desfecho. Como é que essa história termina? Vamos ver a resposta? Eu tenho lá na letra C. Ao não passar a mão no perfume, o ladrão acabou se denunciando. E aí eu tenho o desfecho, eu tenho o final da história. Ele foi pego porque não quis passar a mão no burro que estava perfumado. Lembram de tudo isso? E agora eu quero saber, você descobriu os elementos intrusos nesses itens? Eu tenho lá, primeiro elemento intruso, era uma vez no distante reino de Níger. Por que isso é intruso? Era uma vez não tem no nosso conto. Essa expressão era uma vez é muito usada em contos de fada. Aqui eu não tenho um conto de fadas, eu tenho um conto de adivinhação. Próximo elemento intruso, eu tenho ali na letra D, dono da estrebaria, seus vassalos e o viajante. Estrebaria, aquele lugar onde ficam, né, os animais. Em momento nenhum no conto foi falado de estrebaria. Também não foi falado de vassalos. Vassalos é uma palavra que se refere, antigamente era muito usada para se referir aos empregados do rei. No nosso conto não fala de rei e não fala de vassalos. E tem também a expressão o viajante. Não, eu tenho ali o comerciante. Poderia ser que ele viajasse, mas ele não é chamado no conto como viajante. Então, nós temos aí completo o nosso quadro com os elementos da narrativa, certo? A próxima questão que eu quero analisar com vocês é a questão de algumas palavras, da escrita de algumas palavras nesse texto. Outro jogo para vocês, outro desafio linguístico. Primeiro você reflete, você analisa, vai brincar de detetive
e depois nós vamos retomar e eu vou explicar para você. Então, acompanhe no quadro. O detetive é você. Leia as palavras abaixo e descubra qual foi o critério usado para agrupá-las. Vejam, eu tenho 4 grupos de palavras, certo? Grupo 1, grupo 2, grupo 3 e grupo 4. Eu quero que você leia com bastante atenção. Analise as palavras que estão dentro de um mesmo quadro e procure encontrar uma semelhança. Quando a professora diz critério, qual foi a semelhança, né? Qual foi o argumento usado para agrupá-las? Elas fazem parte de um mesmo grupo de palavras, então elas têm algo em comum. É isso que eu quero que você pense, analise bem e escreva no seu caderno. Ah, mas eu não faço ideia e se eu errar? Não tem problema nenhum. Eu quero que você levante hipóteses. Leia as palavras com atenção e registre no seu caderno. Nós já voltamos para conferir. Estamos de volta e vamos conferir as suas respostas. Vamos conferir se você conseguiu elaborar algum tipo de raciocínio para descobrir qual foi o critério usado para agrupar essas palavras no quadro 1, no quadro 2, no quadro 3 e no quadro 4. Vamos começar pelo quadro 1. O que é que você observa que essas palavras têm em comum? O que é que elas têm entre elas? Bom, se você for reparar, todas elas apresentam a letra S. Ah, todas elas também apresentam a letra A, mas a letra A está em diferentes posições nas palavras, certo? Bom, aproveitando que nós estamos falando da letra S, repare também que as palavras do quadro 2, 3 e 4 também apresentam a letra S. Então, eu já tenho aqui uma pista para você. Nós estamos trabalhando com os sons da letra S. Vejam, quando nós estamos trabalhando com as palavras em língua portuguesa, nós podemos pensar em fonemas, que são os sons, e nós podemos pensar nas letras. Vamos pensar assim, as letras, elas representam um som, elas representam os fonemas. Vejam, em cada um desses quadros, a letra S, ela tem uma posição diferenciada na palavra e ela pode estar representando diferentes sons. Observem comigo o quadro de número 1. Observem que essas palavras todas, elas possuem o S no início. Então, eu tenho lá solução, sacola e sandália. O S está representando o fonema S.
ele está no início da palavra, ele sempre vai representar esse fonema. E as palavras do segundo quadro? Acompanhe comigo. Imenso, cansaço e ofensa. Eu também tenho o S representando o seu próprio fonema. S. Mas aqui, ele não está no início das palavras. Ele está após consoantes. Vejam comigo, eu tenho a palavra imenso, eu tenho a letra S depois da consoante N. Na palavra cansaço, eu tenho o S depois da consoante N. E eu tenho ofensa, novamente o S depois da consoante N. Então, eu tenho aqui o S usado no meio da palavra depois de uma consoante. Repare que o som é o mesmo. S é o fonema S. Da mesma forma como quando ele está no início da palavra, certo? Já no quadro de número 3, eu tenho o S, mas observem que ele está entre vogais. Vamos ler as palavras. Veja, famosa, pousada, valiosa, aposento, visitante e casa. Eu pergunto para você, o som do S aqui é o mesmo dos outros quadros? É S. Veja, pousada, famosa, valiosa. Eu não tenho o som do S. Eu tenho o S com o som de Z. E por que isso está acontecendo? Compare com os quadros anteriores, que eu tinha o S com o som de S, mas ele estava no início e ele estava depois de consoante. Aqui, reparem que em todas essas palavras, o S está no meio de duas vogais. Então, na maioria das vezes que isso ocorrer, você vai ter o S com som de Z, certo? Vamos analisar o último quadro. Nós temos aqui assim, regressou e passada. Vejam, qual é a semelhança entre essas palavras? Bom, ficou fácil, é só observar. Todas essas palavras estão escritas com dois S's. E qual é o som que esses dois S's estão representando? É o som do fonema S. Mas vejam, no quadro 1 representava o fonema S, no quadro 2 representa o fonema S, e eu só usei um S. Por que é que no quadro 4 eu precisei de dois S's para representar esse som, esse fonema S? Vejam, volta um pouquinho comigo no quadro de número 3. Um S só no meio de duas vogais, ele vai representar o som do fonema, né? Z, de Z. Aqui, o S, ele também está entre vogais. Então, se eu colocar um só, ele vai ficar com som de Z. Então, quando eu quero o som do S entre vogais, eu tenho que usar dois S's, certo? Eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro para você. Mas isso é um trabalho diário, de muita memorização, de muita leitura, que aos pouquinhos você vai ficar craque, certo? Bom, já estamos chegando no final da aula e eu trouxe para você um último desafio linguístico. O desafio é de formar pares. Vejam, observe as figuras e procure formar pares de acordo com a escrita, né, do nome dessas figuras. Eu tenho aqui figuras cujos nomes são escritos com S inicial, com S com som de Z ou com dois S's. Eu vou dar um tempo para que você forme pares no seu caderno e escreva o nome dessas figuras no caderno. Nós já voltamos para conferir.
Voltamos, vamos conferir as suas respostas, os pares que você formou. Conseguiu fazer o registro escrito dessas palavras? Lembrou das regras que nós estudamos uma atividade antes? Vamos conferir? Começando lá pela imagem da tesoura. Como é que eu escrevo tesoura? Eu escrevo com um S só. Por que ele tem som de Z? Porque ele está entre vogais. E agora você pensa, qual outra dessas imagens, também quando eu escrevo, eu vou ter o som do S como Z? Eu tenho lá a palavra camisa. Então, eu tenho o primeiro par, tesoura e camisa. E agora, eu tenho pêssego. Vamos ver como é que escreve pêssego? Eu escrevo com 2 S's. Por quê? Porque eu quero o som de S entre 2 vogais. Se eu colocar um S só, vai fazer som de Z, pêssego. Não, né? E aí? Então, eu tenho uma palavra escrita com 2 S's. E eu tenho sabonete, professora e sorvete. Qual é o par do pêssego? Vamos procurar? Professora. Certo? E agora, o sabonete ficou fácil. Qual é o par do sabonete? Sabonete, palavra que começa com S. Eu tenho lá o sabonete, que faz par com o sorvete. Certo? Bom, nós estamos chegando ao final da aula. Eu espero que você tenha gostado, tenha curtido como eu, né? As questões a gente vai aprofundando cada dia um pouquinho mais e cada dia você está mais esperto, mais esperta, certo? Eu te aguardo nas próximas aulas. Um abraço para você e até mais.